Irmãos e irmãs, nesse domingo nós iniciamos uma série de mensagens na carta de Paulo aos Gálatas. Na verdade, nós vamos conversar nos próximos domingos, se assim Deus nos permitir, como nós fizemos com Efésios, Evangelho de Marcos, Apocalipse, nós faremos agora com a carta de Paulo aos Gálatas. Talvez seja uma das cartas mais importantes para a Reforma Protestante do século XVI e um dos textos menos conhecidos, uma das cartas menos conhecidas de Paulo, seja Gálatas, até pela sua complexidade. Não é um texto de fácil entendimento por conta de uma proposta muito objetiva que está na carta. Como nós vamos passar alguns domingos estudando falando sobre a carta de Paulo aos Gálatas, eu queria convidar os irmãos que pudessem lê-la durante a semana, meditar no texto. Vamos tentar nos aprofundar no texto para que fique mais claro o momento da exposição bíblica. Hoje nós leremos apenas os 5 primeiros versículos da carta, que é a introdução à carta escrita pelo apóstolo Paulo, mas não somente pelo apóstolo Paulo, porque já nos primeiros versículos nós descobrimos que também compartilham da escrita da carta a Timóteo e Silas, como aqueles que, junto com Paulo, participaram de boa parte das suas viagens missionárias. Vamos ler, queridos, a carta então de Paulo aos Gálatas, capítulo número 1. Gálatas está aí antes de Efésios. Depois da primeira e segunda carta de Paulo aos Coríntios, você encontrará Gálatas, que está entre 2 aos Coríntios e Efésios. Encontramos, queridos? Podemos ler em uma só voz? Vamos a uma só voz? Paulo, apóstolo não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. A todos os meus companheiros, as igrejas da Galácia, graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos dar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Deus eterno, esta é a tua palavra, nós pedimos-te nesse instante, Senhor, que abras o nosso entendimento para que possamos não apenas compreendê-la, mas que essa palavra compreendida faça verdadeira transformação na nossa vida cristã, no nosso jeito de viver, no relacionamento contigo, e que isso, Senhor, seja um marco também na nossa história de vida cristã. Abençoe-nos nessa noite, que teu Espírito Santo bondoso tenha liberdade para nos ensinar. Nós te pedimos, Senhor, no nome santo de Jesus. Amém. Amém. O título que eu dei às mensagens da carta de Paulo foi Mais que um sonho de liberdade. Alguns aqui talvez tenham assistido aquele filme, Um Sonho de Liberdade, né, com Tim Robbins e com Morgan Freeman, né? Um filme antigo, assim, que os mais novos talvez não se lembram. Mas uma das coisas que sempre me chama a atenção, nas muitas vezes que eu assisti ao filme, foi que nem sempre as pessoas têm a compreensão correta do que é liberdade, e quando conseguem a liberdade, sabem o que fazer com ela. No filme do Sonho de Liberdade, conta a história dos presidiários que, quando saíam da prisão, cometiam suicídio porque não sabiam ser livres. A carta de Paulo aos Gálatas fala sobre liberdade. O tema central da carta de Paulo aos Gálatas é a liberdade que nós temos em Cristo. Religião e liberdade são duas palavras cujo casamento nunca deu muito certo. Até porque quando se pensa em religião, se pensa em regra. Quando se pensa em religião, se pensa em norma. Quando se pensa em religião, se pensa em um conjunto de regras, de dogmas, de preceitos, princípios, que muito além
do conceito de liberdade, mais parece uma teia que aprisiona o indivíduo. Talvez quando as pessoas ouçam que você é cristã, a primeira coisa que elas veem à mente, se elas não forem cristãs ou tiverem uma visão diferenciada do cristianismo, é o seguinte: deve ser muito chato o que você vive. Na cabeça da maioria das pessoas do nosso convívio, o conceito de religião ou de cristianismo tem a ver com um aprisionamento do meu comportamento. Tornar-se cristão para muita gente é deixar de fazer coisas, deixar de ter determinados comportamentos, ou adquirir hábitos, linguagem, comportamento, que identificam o cristão. Se nós tirássemos os hábitos, os comportamentos e a linguagem e as normas, o que sobraria do nosso cristianismo? Essa é a grande questão que Paulo vai tratar na carta aos Gálatas. Primeiro a gente tem que saber, e a proposta dessa noite é primeiro identificar essa carta na história, para a gente entender por que ela foi escrita, quando ela foi escrita, para quem foi escrita, para a gente entender o que está escrito, né? Você não vai pegar uma carta anônima e vai tentar entender o que ela está dizendo, saber quem é o autor, para no mínimo você saber o que ela está dizendo. E as circunstâncias também. Nós sabemos que quem escreveu a carta foi Paulo. Paulo, o apóstolo, que teve aquele encontro com Jesus Cristo, narrado em Atos capítulo 9. Paulo, cujo nome era Saul, ou Saulo, e foi transliterado para o grego, e Paulo não gostava mais de ser chamado de Saulo e Saul. E nós vamos descobrir que um dos propósitos disso é exatamente o porquê ele é chamado de apóstolo dos gentios. Ele escolheu para si ter o nome grego, porque não queria ser identificado como judeu. Quando esse homem chamado Paulo tem um encontro com Jesus Cristo, ele então começa, depois de um certo tempo, uma série de viagens, são chamadas viagens missionárias. Daí surgiram as igrejas na Judéia, boa parte da Macedônia, a região grande, ou a parte da Europa, Filipos, que já ficava na Europa, e a região da Galácia, que era uma província romana muito grande. Os autores têm muita dificuldade de identificar onde é que fica essa Galácia, porque a palavra Galácia vem de Gália, e Gália tem a ver com os franceses, né? Com os de fala francesa. E por que os franceses ou os galeses estavam fazendo lá na região, hoje, que se você olhar para o mapa, fica a região da Turquia. Os historiadores dizem que mais ou menos 3 séculos, 300 anos antes de Cristo, houve um êxodo dos galeses para essa região montanhosa, de que onde fica a Turquia hoje. É nessa região, e é essa região para a qual Paulo escreve a carta. Alguns autores vão dizer que é para o sul, região de Derbe, Listra, mas essa teoria já foi derrubada há pelo menos 40 anos, e hoje os principais comentários bíblicos já não pensam mais que Paulo se refere a Derbe e Listra, que fica no sul da Galácia, mas para o norte, onde hoje é a capital, na época era Ancira, e hoje ainda continua com outro nome, mais parecido com isso, que é a capital da Turquia. Vamos lá. Quando nós olhamos para essa carta, ela então foi escrita possivelmente na 3ª viagem missionária de Paulo, por volta do ano 46 a 52, aí a data também é complicado a gente sem saber exatamente quando foi, mas Paulo escreve essa carta possivelmente na 3ª viagem missionária. E por que na 3ª viagem missionária? Porque Paulo se refere no capítulo 2, nós vamos ver isso depois, à reunião dos apóstolos em Jerusalém, que
definiu que os gentios também eram considerados cristãos. Esse negócio parece que está virando meio confuso, né? A gente vai chegar lá. Essa reunião que acontece para os apóstolos é a segunda viagem missionária de Paulo. Portanto, se durante a segunda viagem missionária de Paulo, os apóstolos tomaram uma decisão a respeito dos gentios, Paulo não escreveu antes da segunda viagem missionária. Então a gente entende que Paulo escreveu essa carta na terceira viagem missionária, portanto, entre 46 e 52, 53 da nossa era. Paulo escreve essa carta para uma igreja que tinha cerca de 5 anos. As igrejas da região da Galácia, melhor dizendo, tinham cerca de 5 anos. Não era uma igreja, eram várias igrejas, porque era uma região. Pressupõe-se que pelo menos 3 grupos de cristãos se reuniam na região de Ancira. E quando a gente pensa em igreja, a gente já pensa no templo, o nome de uma igreja escrito em cima, né, de uma denominação. Então esquece, risca da sua cabeça. Esses irmãos, esses cristãos dessa região, possivelmente se reuniam em casas, com uma liturgia muito simples, com um culto muito simples. Embora essa região de Ancira era uma região letrada, haja vista que essa região falava a língua céltica, e Paulo escreve em grego, o que demonstra que essas pessoas tinham conhecimento grego, portanto é que se coloca em Ancira, onde essa carta foi enviada. Eu sei que é muita informação para a sua cabeça, e parece que isso não tem nada a ver com o Evangelho, mas eu quero dizer para você que isso tem tudo a ver com o que nós vamos conversar daqui para frente. Essa carta tem um endereço, ela é escrita para gentios, para gente que era pagão, que não era judeu, que não conhecia o Antigo Testamento, que não conhecia o Deus de Israel, que não conhecia a Torá, gentios pagãos, que ouviram o Evangelho e se converteram. Depois de 5 anos, mais ou menos, é que essas igrejas foram organizadas, grupo de judeus, possivelmente ali de Derbe, Listra, subiram para o norte, para a região da Galácia Setentrional, para a região de Ancira, e começaram a dizer para os cristãos novos, que tinham cerca de 5 anos de cristianismo naquela região, que era necessário circuncidar-se e guardar o sábado. Em outras palavras, os judeus, ou os prosélitos judeus, que guardavam a lei do Antigo Testamento, queriam agora que os gentios que haviam se convertido à fé cristã, guardassem também os preceitos e a lei do Antigo Testamento. Dizendo que agora os cristãos gentios deveriam circuncidar-se. Primeiro vamos explicar que essa palavra circuncisão. Circuncisão era uma incisão no pênis do prepúcio, do pênis da criança, do menino, quando ele tinha mais ou menos 10, 12 dias de vida. Você já deve estar pensando que não era nada fácil para um gentio, com seus 30, 40 anos, sem anestesia, achar que tinha que passar para a circuncisão. Não é fácil. Do ponto de vista da cultura, os judeus sempre foram muito criticados por essa prática no mundo oriental, pela prática da circuncisão. E muita gente até gostava do judaísmo, mas esse negócio de circuncidar não era nada bom, especialmente num tempo que a anestesia não existia. Veja só, agora os judeus, alguns convertidos ao cristianismo, chegam lá para os pagãos que haviam se convertido ao cristianismo e dizem o seguinte: agora vocês têm que circuncidar e guardar o sábado. É uma das questões que nós vamos tratar na carta aqui para frente. Paulo está sabendo da notícia, só que possivelmente Paulo está em Éfeso, são 400 quilômetros.